Michele Ramos e hoje nós vamos falar de terror. Aê, galerinha! Seja novamente bem-vindo ao canal Zine Brasil. Esse é o número 13. E nós não podíamos fazer diferente. Vamos falar de Espectro, o Recife Assombrado, as histórias em quadrinhos do Recife Assombrado e clássicos revisitados, monstros no ar. São publicações que trabalham com esse gênero que é tanto falado, não, e tão querido no Brasil, que é o terror, né, o horror, que tem aí conquistado fãs. E as histórias em quadrinhos de terror, né, o horror, que na verdade a única diferença é os sentimentos que cada expressão quer trazer, né? Porque o terror, ele lida muito com aquilo que você sente a prévia, a chamada prévia, né? São as sensações que eu tenho esperando o resultado da história em quadrinho, né? Já o horror é a sensação que eu tenho, ou os sentimentos que eu tenho após ver o resultado daquela história em quadrinho ou daquele filme, né? Desse tema. Essas sensações, esses sentimentos são que caracterizam as histórias em quadrinhos de horror, de terror. E quem não curte, né? Quem não gosta do lobisomem, quem não curte o Drácula, quem não curte Frankenstein. Espectro, a revista do terror. O Recife Assombrado, clássicos revisitados. O volume 2 com monstros no ar. E a Espectro, essa é a número 1, né? A primeira edição da Espectro. Mas ela atualmente já está na terceira, ela já está na terceira edição. Então você já tem material para comprar sem medo de ser feliz, porque você está vendo a resenha da 1, mas sabendo que a edição continuou. Ela é R$15. Lombada quadrada. E aqui participam, né, como eu disse, 9 histórias, né? São 9 histórias em quadrinhos. Vocês vão ver material de Carlos Henry, Léo Ramos, Marcelo Salazar, Patati, Alan Alex, o próprio Fábio, como é o editor, Edson Tomasi, Salatiel Anacleto, né? Antonieto Pereira, que é até aquele Antonieto Pereira que trabalha nessa edição ele trabalha com o Carlos Henry. Ele até, se eu não estiver errando, é o autor do Vigia, que vai sair agora pela editora do Gil Mendes, né? Mas isso é assunto para outra história, né? Tem 9 histórias em quadrinhos. Aí tem um editorial aqui do Fábio Henrique, que é o editor e a editora Cultura e Quadrinhos. Aqui uma abertura do Ota, né? Ele comenta, que é o Papo com Ota. Ele comenta a criação da Espectro original, né? Ainda em 1977. Mas que Palavras, ela é produzida por Léo Ramos, o roteiro e a arte do Marcelo Salazar, né? Que assim, um bom número de pessoas já conhecem Marcelo Salazar. A editora Cultura e Quadrinhos, que mandou a Espectro, ela trabalha com várias outras publicações que tratam do horror, né? Que tratam do terror. Tem vários personagens, várias histórias. Então, você chegando no site da Espectro, você vai poder conhecer a edição e outras publicações que tem também. Essa aqui foi uma das histórias em quadrinhos das 9 que me chamou muita atenção, que foi Seu Pacheco e as Vozes, né? Seu Pacheco e as Vozes, com roteiro de Patati e desenhos de Alan Alex. Patati e o Alan Alex, eles conseguiram colocar dentro dessa história aquilo que a gente busca numa história em quadrinhos, especialmente dessa temática, que é ficar ansioso, né? Você fica ansioso, você fica na expectativa do que vai vir. Conta com aquela certa pitada de heroísmo. Você sente que o personagem, ele tem muito ainda para mostrar. Ele pode se tornar personagem fixo, se tiver do interesse, se for do interesse dos autores, porque ele se torna rico pela forma como ele vai passando a história, como ela é construída, e ao final da história
Você sente que você realmente foi... eles te pegaram, eles te seguraram durante toda a leitura e no final eles deixaram você com a sensação de, poxa, eu queria ver mais. Então, são HQs que você bate uma palma. Outro diferencial da Spectro é que as histórias, apesar de serem na vertente do terror, alguns autores buscam todo um pano de fundo mais forte para criar suas aventuras e assim deixar um ambiente. Eu vou pular um pouco, senão vai ter até spoiler aqui sem eu querer, né? Não tem nem como esconder tanto, mas vamos tentar. Outra seguinte da Spectro é O Homem dos Olhos Vermelhos, né? Aqui já é um conto, muito interessante esse conto, eu gostei. Maravilha. Aqui. São várias histórias, 9 histórias aí, com vários estilos. Não tem uma coisa que você não... Aqui é Noite Macabra, do Salatiel Anacleto. Então são muitas histórias. Esse daqui, O Guardião, do Leônidas Grego. Ele... um trabalho todo feito no lápis também. E você sente a busca do artista a impactar o leitor e mostrar. O grande destaque dessas histórias em quadrinhos que eu sempre gosto de frisar é que busca o sentimento, né? O sentimento é uma coisa que eu acho fundamental, é passar sensações para o leitor. Se você não consegue, com a sua história em quadrinhos, fazer com que ele tenha sensações, sentimentos de raiva, de ódio, de amor, não, é um ponto negativo. Eu acho que você não pode ficar com aquela de... Tá, beleza. Não, você tem que ir. Aqui é uma matéria sobre o horror no Brasil, escrito pelo Matheus Moura, muito boa. Ele faz um apanhado. Lembrando que essa revista foi lançada, olha como é extensa, né? Foi lançada em 2014, então de 2000 a 2013 ele fez um apanhado de tudo que foi publicado em termos de histórias em quadrinhos nessa temática. Então essas HQs, elas representam a busca de fazer tão bonito quanto os artistas, como eu falei no início do vídeo, os artistas, os nossos mestres, eles realizaram. São várias coisas que te deixam estimulado. Você fica animado quando você vê esse tipo de trabalho. Essa HQ, A Ilha do Dr. Rolf, né? Do Dag Lemos, é isso? É Dag Lemos. Ele, assim, ele me deixou muito feliz em termos de que, quando eu abri a começar pelos desenhos, sinta os desenhos, ele me lembra muito, né, os grandes mestres do terror brasileiro. Você tem a nítida sensação de que está pegando um material que ele lembra demais, né? Então isso já te faz entrar no mundo da Spectro, né? Agora a gente vai para Recife Assombrado. O Recife Assombrado, ela é grossa também. Assim como a Spectro, o Recife Assombrado, ele tem... A revista Recife Assombrado, ela tem é uma coletânea, né? Uma coletânea de histórias em quadrinhos, onde vários artistas participam. A edição, ela é organizada por André Balaio e Roberto Beltrão. Foi lançada pela uma parceria com a editora Bagaço. São 8 histórias, como você vê aqui, são 8 histórias em quadrinhos. Essa aqui é a primeira, A Maldição Circular. E aqui em todas essas histórias, como as outras histórias que falei, participam vários artistas que a gente conhece, né, do estado de Pernambuco. E tá lá, aqui dentro, como essa primeira história, A Maldição Circular, Luciano Félix, o próprio, né, André Balaio, que é o roteirista, Theo Pinheiro, Arnaldo Luiz, Milson Marins, né? Leonardo Santana. Então são artistas que estão na publicação. São 132 páginas nessa edição, R$25 a edição. Aqui, olha aqui, é grossa, tá vendo? Grossa mesmo, compara com o meu dedo aqui. Eu tenho que dizer que foi um acerto absurdo, que o André Balaio e o Roberto Beltrão, né, Roberto?
eles fizeram com essa revista, porque essa maldição circular, ela foi de um impacto absurdo. Porque quem vive no estado como eu, no estado de Pernambuco, sabe o que é essas tradições, né? E a maldição circular, ela trata daquela história de jovens que pegam letras e colocam na mesa com seu copo virgem e se reúnem para que o espírito fale através dessa prática, né? E essa prática de colocar o copo com as letrinhas, invocar um espírito morto para que ele responda a perguntas das participantes ou dos participantes, é muito antiga, é uma tradição, é uma coisa muito antiga. Não sei se hoje em dia algum lugar ainda pratique tanto quanto na época que eu era, né, mais nova, quando eu era criança, tinha muito isso. As pessoas falavam muito, as crianças usavam muito esse tipo de prática. E assim, o fato de ter começado com uma prática, um costume tão conhecido, e ainda por cima colocar o Luciano Félix iniciando a edição, foi um golpe baixíssimo, né? Especialmente comigo. Porque se eu não fosse fã, como eu sou admiradora do trabalho do Luciano Félix, acho de um primor, de uma beleza única a arte dele. Ainda que eu não fosse, se eu não conhecesse, lendo a revista, lendo essa edição, eu teria me tornado fã dele, porque foi de uma beleza espetacular esse material. Essa HQ, coloca uma salva de palma aí, uma salva de palma aí. Daí você tira, são várias jogadas de cena, muita coisa para se aguardar dentro da história, é muito material. A seguinte é o Tesouro da Judia, com roteiro de Leonardo Santana e arte de Theo Pinheiro. Muito boa também essa HQ. Foram histórias que conseguiram manter aquela coisa que é um pouco difícil, né? Em termos de histórias em quadrinhos, eles conseguiram manter um equilíbrio onde a gente sente coisas que às vezes só no filme você consegue sentir pela abertura que o filme tem. E aqui eles conseguem isso. É feita uma cena aqui que é bem delicada, que eu achei curioso. Você tem uma casa ao fundo de um terreno, de um lugar, e você curiosamente não tem ninguém, assim que mostra a primeira cena. Quando você vê, pimba, lá atrás tem um vulto. Então são coisas que quando volta a cena não tem. Então eles tomaram aquele cuidado de vamos tentar fazer a história realmente como concederia se fosse no filme, né? Coisas que aparecem e desaparecem de repente e deixar o leitor sentindo esse impacto. Aqui é o André Balaio com o Rafael Portela. Rafael Portela, o filho do Watson Portela, né? Participa da edição com sua arte. Contando aqui um presente bem cabuloso que uma jovem casada quer receber. É um presente bem cabuloso. E o perigo à porta. O marido não tem ideia do que a esposa quer, mas ele vai saber o que ela quer de presente. Aqui, Como Matar um Fantasma, é aquela história que a gente conhece bem, no sentido de que sempre traz um pouquinho, não é que seja uma coisa constante, mas sempre traz um pouco de moral, né? É um marido que tem a oportunidade, né? Um homem que teve a oportunidade de se dar bem na vida da pior forma possível, porque ele não vale nada, resumindo, não presta. Mas aí ele tem que lidar com as consequências de seus atos. Então, como matar um fantasma? É uma história com roteiro do Leonardo também e arte de Milson Marins. O Homem que Ria foi outra HQ que conta também com a arte do Theo Pinheiro, só que já com o roteiro de André Balaio. Foi uma HQ bem interessante, porque ela mexe com o inexplicável, O Homem que Ria. Ela mexe com o inexplicável. Então ela deixa coisa bem impactante no final. Adeus Carminha foi uma surpresa bacana pra mim, porque a arte do Arnaldo Luiz,
né? Que foi quem desenhou. Eu geralmente conhecia mais no humor, né? O Minotauro e os personagens dele de humor. E ver ele trabalhando num gênero diferente foi muito bom. E acho que ele até devia manter essa mescla de trabalhos. Se fez, obviamente deve ter feito, mas eu não tive o prazer de conhecer. Ele mexe com um homem que é totalmente apaixonado por sua esposa e vai ter que lidar com a perda dela. Aqui, Vindita é uma história que mexe com cangaço e com, vamos dizer assim, seria o espírito, né? De várias coisas. Aqui, o curioso também aqui já é Milson, né? Milson Marins, sendo responsável total pelo argumento e pela arte. Aqui acho que foi um dos únicos que eu vi ser, realmente, foi o único que eu vi que foi o responsável pelo roteiro e pelo desenho ao mesmo tempo. A HQ que fechou, ela, Olhos Vermelhos, dizia, por exemplo, Olhos Vermelhos, ela fala daqui, ó, da Monga, a mulher gorila, né, que era um costume também dos antigos circos pernambucanos. Sempre tinha uma mulher que se transformava numa gorila, era uma transformação sempre assustadora. E aqui mostra um rapaz que fazendo os seus 18 anos, ou seja, entre aspas, se tornando um homem, né? E ele vai no circo comemorar com os amigos. E ele vai lá ver a cena aqui da transformação. Essa é clássica. Lembra ali, mas é do mesmo jeito que eu me ouvi. Ela na jaula. Aqui. É a mulher na jaula. A plateia olhando, desse jeitinho. O fato de ter fechado com essa HQ, assim como o fato de ter começado com a HQ do Luciano Félix, né? Foi uma coisa muito bem bolada da parte deles, porque isso aumentou o equilíbrio. Existe sempre uma linha, né, de emoções que a gente sente com uma revista em quadrinhos. E eles conseguiram fazer com que essa linha se mantivesse equilibrada justamente porque souberam dosar a posição também de cada HQ. Então, mesmo quando houve ondulações do nível de história, elas terminaram se equilibrando pelo seu início e fechamento, né? E uma das coisas assim muito bacanas, além do nível fantástico das histórias, que eu gostaria de ressaltar, foi a evolução que eu percebi em artistas como o Luciano Félix e o próprio Theo Pinheiro. Desejo todo sucesso. Já deveria ter passado pelo canal do Zine Brasil, pelo site, mas devido ao corre-corre, que quem me conhece e é mais próxima sabe que a minha vida é uma correria, é muita coisa, muito material, e eu sozinha não dá para ser tão rápida quanto eu gostaria. Então espero que o André Balá e o Roberto Beltrão me perdoem pela demora. Vou estar colocando na descrição embaixo. E desejo toda a boa sorte à galera do Recife Assombrado, beleza? Que seja uma sorte bem macabra. Clássicos revisitados também, como as outras edições que mostramos, é borda quadrada, né? Ela aqui mostrando 140 páginas, 17 por 25 tamanho, e R$ 39,90 no site da Gibi Story. Aí aqui tá. A Clássicos Revisitados, ela tem um diferencial curioso com relação às edições anteriores que apareceram aqui agora. Por quê? Porque a Clássicos Revisitados, ela pega as histórias que nós já conhecemos, Frankenstein, os deuses gregos e vários outros tipos. Deixa eu ir abrindo para vocês conferirem. E traz, a própria capa já faz a referência, né? Aquele ambiente. A capa dura também, como o Recife Assombrado. E ela trabalha em cima dessa coisa a abertura, a introdução, é escrita por Alex Mir. E ela traz isso, a releitura total daquilo que a gente vê, né? De King Kong, de Frankenstein. Então, tudo que você está acostumado, tudo que você já viu,
todas as histórias que você já leu, eles vão trazer de uma forma completamente diferente, né? A Clássicos Revisitados, ela traz a nova safra, né, de artistas independentes que estão aí. E essa foi justamente a união de tanto da nova safra como de alguns artistas que a gente, pelo menos eu já tenho como pessoas que estão há muito tempo, então já estão caminhando para a categoria mestres, né, dos quadrinhos. Na Monstros no Ar, a gente vê um pouquinho, né, é bem bonita a organização da apresentação, apesar de até simples, mas é aquela simplicidade que impacta, que é mostrando o índice com as HQs e os autores, né? Aí tem o Drácula, dá para dar uma olhadinha aqui, né? A Bela e a Fera, o Chamado de Dom Chulo, né? Beowulf e Grendel na Lei Seca, Capelobo, lá em cima, deixa eu ver se dá para ler. Memórias do Homem Invisível, Gonk, o Tom Maltese, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Miss Hyde e Frankenstein no Ar. Então aqui participam Leonardo Mello, participa Valquíria Fernandes, Ana Recalde, Eric Cage, Joss, né, Alberto Machado, Paul Kilven, né, Paulo, vou deixar teu nome assim, vice, porque vai ficar Paulo, que eu tô pagando mico demais. Alex Mi, Rafael Oliveira, Laudo Ferreira, Matheus Moura, Antônio Éder, né, o Leonardo Melo, que é o editor e o criador, né, da Quadrinhópolis. Ele participa da outra HQ que vocês estão lendo aqui comigo. ABS Moraes, Ivan Soria, Jean Danton, né, Jean Danton e JJ Marreiro. E assim, sabe aquele ambiente que você sente mesmo mistério no ar, um ambiente obscuro, onde já te deixa nervoso, né? Eita, o que será que vai acontecer? O que eles vão inventar, né? Então, essa Clássicos Revisitados, ela consegue isso com maestria. Aí aqui no Drácula é aquela história mesmo do Drácula que a gente conhece, né? Não é o que brilha, não, no sol não, é o misterioso, é o horrendo, né? É o que toma sangue, né? Com ponta do dedo, né? Com a ponta da unha, que lambendo as unhas. Então, esse é aquele que deixa a gente nervoso, esse é aquele que deixa a gente apreensivo. E lembra muito as cenas do filme clássico, né? A gente vai acompanhando e vai lembrando de Mina, vai lembrando dos personagens. Muito interessante esse aqui, A Bela e a Fera, que é a segunda HQ escrita pela Ana Recalde e o Eric Carges na arte. É muito interessante porque a Bela e a Fera, né, em troca, é muito engraçado até, apesar do ambiente sombrio e tudo que envolve, porque a HQ ela traz a Bela e a Fera no sistema de que a Bela é uma mulher sequestrada, né, pela fera. Ela é sequestrada, ela é conseguida através de um jogo de mesa. O pai aposta e perde ela no jogo. Então a Bela e a Fera é um sequestro. E é muito interessante a forma, tudo que acontece. Essa daqui é uma daquelas histórias que você percebe que o artista, ele tá consciente do que sabe fazer, que é o Joss, né? Ele fez tudo aqui também, como aconteceu na edição da Spectrum, né? Foi tudo a lápis, mas assim, é muito difícil você ver matérias nacionais, eu falo, que trabalhem baseado apenas no lápis e ainda por cima o artista, ele fazer questão ainda no lápis de rechear de detalhes, né? O bacana é isso, ele não faz de toda a cena um pôster, não, ele coloca detalhes que a gente entende tudo que tá ali, é envolvido pelas cenas, tem os personagens destacados, o cenário, tudo lá, é só tá lápis e mostra a evolução, a qualidade, o nível, né, técnico do artista, até onde vai a mente do artista brasileiro, né, até onde ele chega para contar uma história, até onde vai a sua imaginação. Isso é muito rico e precisa ser visto, precisa ser valorizado.
Roteiro de Carlos Alberto Machado e do Paulo Beowulf e Grandel na Lei Seca, né? Aqui tá. Essa HQ é muito interessante porque ela te surpreende. Te surpreende do início ao fim. Tanto pelas cenas, tanto pela desenvoltura da história, pelo uso dos personagens. Como foi que ele resolveu usar esse personagem aí nesse sentido, né? E aqui a gente tem a Capelobo do Alex Me com o Rafael Oliveira. E aqui é interessante, né? Tanta arte que é belíssima do Rafael Oliveira. Alex Me já é muito conhecido, né? Trabalha com roteiro há muito tempo já aí na luta, fazendo suas histórias. E é muito interessante quando você vê personagens que você não espera ter uma posição de liderança e de investigação sendo utilizado de uma forma bem bacana. E aqui acontece isso, ele mexe com a cultura, ele mexe com o ambiente indígena, ele mexe com as crenças, né, do indígenas, mas você não sabe o que pode acontecer quando a verdade tem que ser revelada, ela chega batendo forte. E é o que acontece nessa HQ. Memórias do Homem Invisível de Laudo foi baque, sabe? Foi porrada. Porque além da própria arte que falar, né, do Laudo, a própria arte dele, a beleza do traço que ele tem, a experiência que ele passa, mas a visão, o enquadramento que ele dá, né, trabalhando com a ideia do homem invisível é fantástica, porque a forma que ele traz o texto é tão bacana, lidando com essa coisa de não ser visto, né? Acho que isso é uma coisa que mexe com tudo, tanto é que nessa HQ ele fala dos pais que não dão atenção aos filhos, das pessoas que só procuram as outras por interesse. Então ele mexe com a invisibilidade, é um nível tão profundo que vai muito além de ter o poder da invisibilidade ou não. Então é muito rica essa HQ, ela se paga, é muito boa, eu gostei demais dessa HQ. Não, todas essas 3 edições que eu estou passando aqui é para você adquirir, é para você comprar com a certeza de que você vai ter uma excelente coleção em casa. Gonk de Antônio Éder e Matheus Moura, né? Matheus Moura é o roteiro e Antônio Éder o desenho. Antônio Éder ainda foi na época que eu conheci, ainda na época da Nanarte. E o King Kong e vários outros personagens entram na área. É muito interessante e divertida essa história. Novamente, se eu entro demais, eu termino entregando o fim da história. Então, eu já falei até demais. Fica aqui a ideia para que vocês vejam que a HQ, essa edição Monstros no Ar, tem de tudo. Aqui o Eton Maltês. Aqui mexe com deuses gregos no traço do mestre Will, né? Roteiro do Leonardo Mello. Will Sideralman. Eu acho muito rico o trabalho dele. Aqui é muito bacana, é muito gostoso essa história. Foi uma história super divertida. Tudo no ambiente investigativo, né? Medusa. E é muito bacana essa HQ. Você se diverte demais porque você procura os seus personagens mais conhecidos, né? De uma forma diferente. Você fica vendo como foi que o Leonardo resolveu usar cada personagem de forma investigativa, como detetive, outro como bandidão, outro como aliado, outro como traíra. Aqui a B.S. Moraes e Ivan Soria trabalhando com o estranho caso de Dr. Jekyll e Miss Hyde. E vai a pesquisa de... Chega um homem no meio do escritório do detetive particular, dizendo que acha que está sendo a mulher dele, está traindo ele. E aí começa o detetive pesquisando e a descoberta dele é curiosa. A melhor coisa do mundo é você. Veja os desenhos, muito bacana. A melhor coisa do mundo é você adquirir. Aqui é a Frankenstein no ar, né? De Jean Danton e JJ Marreiro. Gente, essa HQ, sinceramente, ela fecha a edição. É um show, era aquela HQ que eu tive vontade de pegar
É como se você pudesse, você pede que você tivesse o original na mão para botar tudo em quadros e colocar na parede, porque essa HQ é um easter egg absurdo, ela é cheia de referência. Você vai brincar aqui com essa história. Quem ama o universo do terror, os personagens que abordam o horror no mundo, né? Não apenas na cultura brasileira, mas no mundo, vai ter essa HQ como um xodó, porque eu nunca vi coisa tão gostosa, né, quanto essa HQ. Eu não sei se dá para pegar aqui, mas se é porque não fica tão nítido. Mas se você for observador, você vai entender o que eu estou falando sem eu precisar dizer, né? Basta observar bem o quadro dessa imagem. É linda, linda essa HQ. O Frankenstein aqui é um detetive particular também e vai procurar uma moça que está desaparecida, uma ninfa. E ele sai de grupos em grupos, batendo porta e procurando onde está essa moça e o que ela foi fazer. É muito arretada essa história, né? Muito arretada. Então, se você tiver a oportunidade, ele aqui procurando a menina, encontra vários personagens, olha aqui, do universo do horror. E Jean Danton, o que é que eu vou dizer de Jean Danton? E o que eu vou dizer dele, do Danton? Ele, poxa, comecei a roteirizar estudando os PDFs que ele deixava publicado na internet. Então, complicadíssimo, né? Complicadíssimo. É um excelente roteirista, né? O JJ Marreiro aqui, ele não deu show, ele saiu sambando, né? Ele saiu sambando na cara de todo mundo. Então, foi muito lindo a produção dessa edição. Aqui no final, o Carlos Magno faz um comentário sobre o cinema no ar. Muito bom, por sinal, o texto dele. O Leonardo Mello, o editor, ele conjuntando monstros da literatura com histórias de detetive. Ele comenta aqui no final também como foi a produção da edição. Assim, o Leonardo Mello está fazendo um excelente trabalho com a Quadrinhópolis, né? Tá de parabéns por tudo que ele tá lançando. Ele mandou mais 2 publicações da editora, fora essa. Aqui um perfil dos autores que participam. Aqui mais da editora que tá lançando publicações. Publicações que ele mandou, que é o que eu posso adiantar, senão é contar demais. Aqui o final da... Tá de parabéns. A Quadrinhópolis tem crescido muito como editora. E com certeza está fazendo bonito no quadrinho brasileiro. Desejo todo sucesso a Quadrinhópolis, ao Leonardo Mello, aos seus personagens. Espero que muita coisa boa, e eu sei que muita coisa boa através dele e dos artistas parceiros vão vir por aí. Pois é, galerinha. Eu espero que você tenha curtido. Essas foram a Espectro, a revista O Recife Assombrado e clássicos revisitados da editora Quadrinhópolis, Monstros no Ar. São representantes do material independente aí, representantes que fazem bonito em termos de quadrinho brasileiro. Que não deixem de se inscrever no canal Zine Brasil, divulguem, avisem para os amigos que existe um canal que está divulgando sim quadrinho independente. Se você gostou da Espectro, do Recife Assombrado, das clássicos revisitados, curta o vídeo, divulgue para os amigos. Avise que a gente está com esse canal, para que essas pessoas possam conhecer essas edições que estão aparecendo por aqui, que elas possam estar adquirindo material brasileiro, material independente, e que assim mais e mais pessoas possam estar adquirindo revistas nacionais ou não, mas que a gente possa ter espaço para mostrar a nossa arte. Esse é o nosso grande objetivo com o canal, divulgar aquilo que o quadrinho brasileiro está produzindo e está aprontando por aí. Então não deixa de dar o gostei no vídeo e compartilhar com as tuas redes. Como eu digo, sem esse apoio fica difícil a gente saber se a gente está fazendo um trabalho bacana e se vocês querem mais. Se vocês querem mais, então clica aí em gostei e comenta, porque isso vai mostrar aquilo que tu queres, as tuas sugestões, o que tu gostou, o que tu não gostou. Tu comenta, diz o que você gostaria de ver. Michele, tem revista tal? Se tu tiver, eu gostaria de saber. Sabe alguma coisa sobre o herói disso, daquilo outro? E são sugestões que só vão acrescentar ao canal. Tem muito material para aparecer, mas quanto mais você puder participar, melhor. Eu quero agradecer
aos amigos que estão constantemente aí apoiando, aqueles que assistiram ao último vídeo da Liga do Cerrado. Quero agradecer ao Fábio Rodrigues, ao Rock em Arte, Joval Oliveira, o Estúdio Maximondo, Máscara de Ferro, Gildo Pereira. Quero agradecer ao Reginaldo Araújo, o Eberton Ferreira, porque não comentou, mas ele sempre compartilha o conteúdo do canal. Da mesma forma, o Tony Fernandes, que está dando maior força no Facebook. O Eduardo Slosser, que fez uma pequena matéria e utilizou o vídeo do Zine Brasil, aqui do canal, né? Do nosso canal, usou o nosso último vídeo da Liga do Cerrado para um texto que ele fez. Ele utilizou o vídeo como uma forma de apoio e divulgação. Então eu quero agradecer ao Eduardo Slosser, a Graziela Moraes, que também tem divulgado no programa Momento Eva, e o José Felipe e o Juvencio Veloso, que sempre que podem compartilham, divulgam e sempre com palavras de incentivo e dando sugestões para que a gente possa estar trabalhando e melhorando o canal e assim estar valorizando o quadrinho independente brasileiro, beleza? Agradeço a todos vocês, muitas beijocas, continuem comentando, compartilhando, divulgando, porque confira os links, né? Os links das revistas que eu vou estar colocando na descrição para que você possa estar vendo um pouquinho de cada uma desse terror brasileiro. Fui.